Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o nivelamento trigonométrico de um ponto conhecido para um ponto inacessível, né? Então vou colocar aqui, ó, nivelamento trigonométrico, tá? Vou colocar aqui, ó, pontos inacessíveis, tá? Então vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que você esteja aqui, tem uma elevação, tá? E aqui neste topo aqui tem um poste, tá? E vamos supor que você tem um ponto A, tá? E você queira determinar a diferença de nível de A para este ponto, tá? Vou chamar de ponto P. Então, só que eu não consigo, tá, instalar nenhum bastão com prisma, nenhuma mira. Eu não consigo acessar esse ponto, mas eu consigo visualizar este ponto daqui de outros dois pontos, por exemplo, tá? Então, o que eu faria? Primeiro passo, olha só, vou instalar uma base, tá? Vou chamar de A, tá? E daqui, olha só, vou colocar aqui, eu consigo ver, tá? Vou chamar de ponto B. Eu consigo instalar um instrumento, olha só, em B, e eu consigo fazer uma visada aqui em A, e eu consigo fazer uma visada no ponto P, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, é estabelecer uma base AB, tá? Eu tenho, de forma que eu tenha a distância horizontal de A para B, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, tá? Instalo o aparelho em B, né? E eu faço uma pontaria, olha só, para este ponto P, tá? O que acontece, olha, se eu projetar isso daqui, tá? Eu vou ter um triângulo dessa forma daqui, ó, tá? Então eu vou, por exemplo, medir este ângulo horizontal, né? Porque o teodolito ou a estação total, né, tem dois limbos, né? Um para medir o ângulo no plano horizontal e outro para medir o ângulo no plano vertical, tá? Se esse aparelho for zenital, a origem de contagem do ângulo vertical, né, for este, beleza. Então tem o Z de P, olha só. Só que se eu parar para pensar aqui, eu tenho um alfa. Lembrando que Z de P mais alfa P, olha só, vale 90 graus. Então alfa P seria igual a 90 graus menos o Z de P, tá? E eu tenho esse ângulo horizontal, olha só, vou chamar de P'. Eu tenho um ângulo horizontal, vou chamar de alfa, tá? Na verdade, vou chamar de beta. Beta vai ser igual ao que? P' A B. Que é a mesma coisa que o ângulo, olha só, vou colocar aqui, ó, P A B. É a mesma coisa, tá? Então, o ângulo horizontal medido. Então, eu vou medir dois ângulos, um no plano vertical e um no plano horizontal. Vou colocar aqui, ó, PV, plano vertical, e aqui PH, plano horizontal, tá? Tenho essa distância horizontal e eu tenho a altura do instrumento, tá? Aí, depois eu faço o que? Olha só, vou para o ponto B, faço uma leitura em Ré em A, tá? E viso B.
Eu consigo fazer a leitura do ponto P, né? De B eu consigo visar P. Mais uma vez, eu meço o que? Um ângulo horizontal, tá? Aqui fica o que? P, A, P', A, B. E aqui fica o que? A, B, P', tá? Vou chamar de beta, aqui eu vou chamar de beta 1 e aqui eu vou chamar de beta 2, tá? Vai ser o que? A, B, P', que é igual ao que? A, B, P, tá? Vou rebater no plano horizontal. Repare o seguinte, aqui, nesse triângulo aqui, eu tenho plano horizontal. Tá? Vou chamar de PH. E aqui, se você for parar para pensar, olha só, vou projetar isso aqui. Eu tenho um triângulo retângulo que está no plano vertical. Plano vertical. Certo? Repare que essa alturinha aqui é a mesma da altura do instrumento. Agora veja bem, essa distância daqui, olha só, seria uma distância horizontal de A, P'. Certo? Agora veja bem, esse aqui é PV, o plano vertical. Veja bem, olha só, eu tenho esse ângulo alfa e eu posso calcular essa distância horizontal de AP'. Como? Essa distância horizontal de AP' é essa distância horizontal aqui, ó, de AP'. São paralelas, tá? Este valor aqui é igual a este. Mas como que eu determino essa distância horizontal AP'? Né? Isso aqui eu vou chamar de beta 2. Tá? Aplicando a lei dos senos. Então, olha só. Determinar distância horizontal AP'. Vou colocar aqui, ó, lei dos senos. Então, olha só. Distância horizontal de AP' sobre quem? Seno de beta 2. Está para, olha só, essa distância horizontal aqui eu medi, tá? Eu medido. Ela foi medida. Vai ser o que? Distância horizontal de A para B sobre seno de quem? Vou chamar isso aqui de beta 3. Seno que? De beta 3. Mas quem é beta 3? Beta 3 vai ser igual, olha só, se eu somar beta 1 mais beta 2 mais beta 3, vai ser igual a 180 graus. Então, beta 3 é igual a 180 graus menos o que? Beta 1 mais beta 2. Logo, olha só, a distância horizontal de AP' vai ser igual ao que? Distância horizontal de AB vezes o que? Seno de beta 2 sobre seno de quem? 180 graus menos beta 1 mais beta 2. Tá? Essa é a distância horizontal de AP'. Bom, eu já determinei essa distância horizontal, né? Isso, olha só, tudo no plano horizontal. Agora, olha só, tenho essa distância horizontal, AP', eu quero encontrar o que? Este valor aqui, ó, que é P'. Então, eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, nesse triângulo retângulo daqui, eu tenho que, olha só, se eu fizer tangente, tangente é cateto oposto, que é P', sobre cateto adjacente. Então, olha só, aplicando aqui a tangente, para determinar o que? Determinar P', tá? Vai ser o que? Tangente de alfa vai ser igual ao que?
cateto oposto, que é P, P', sobre o que? Cateto adjacente, distância horizontal de A, P'. Então, eu tenho que P, P' vai ser igual ao que? Tangente de alfa vezes o que? Distância horizontal de A, P'. Substituindo esse elemento aqui, eu tenho que, olha só, P, P' vai ser igual ao que? Tangente de alfa vezes distância horizontal de A para B vezes seno de beta 2, tá? Sobre o que? Seno de 180 graus menos beta 1 mais beta 2. Agora, olha só. Qual que é a diferença de nível de A para P? Diferença de nível. De nível de A para P vai ser igual ao que? Diferença de nível de A para P vai ser igual P, P', mais, no caso a visada é ascendente, mais a altura do instrumento. Se a visada fosse descendente, seria menos. Então, posso colocar aqui, ó, mais para visada ascendente. Isso aqui para visada descendente. Tá? Então, a diferença de nível de A para P vai ser igual distância horizontal de A para B vezes seno de beta 2 sobre seno de que? 180 graus menos beta 1 mais beta 2 vezes o que? Tangente de alfa mais ou menos a altura do instrumento, tá? Neste caso específico é mais, tá? Porque a visada é ascendente. Para poder calcular, eu poderia, por exemplo, em vez de determinar a diferença de nível de A para P, eu posso determinar a diferença de nível de B para P. Repito o procedimento, tá? Olha só. Tá? E resolvo, olha só, eu poderia resolver esse triângulo aqui, ó, no plano vertical. Como eu faria? A distância, em vez de determinar essa distância horizontal aqui de A, P', eu determinaria o que é a distância horizontal de A, distância horizontal de B, P'. Então, como ficaria? Olha, eu tenho distância, olha só, eu quero distância horizontal de B, P' sobre quem? Olha só, eu quero que é igual a essa daqui, ó, tá? Vai ser sobre seno de beta 1 igual que distância horizontal de AB sobre seno de beta 3. Logo, a distância horizontal de B, P' vai ser igual a distância horizontal de AB vezes seno de beta 1 sobre o que? Seno de beta 3. Mas quem que é seno de beta 3? 180 graus menos beta 1 mais beta 2. Tá? Agora, olha só, eu tenho essa distância horizontal. Mesma forma, eu teria o que? Olha só, o ângulo zenital, tá? Vou chamar aqui, ó, ZP. Vou chamar aqui, ó, Z de P também, tá? ZP aqui, gente, olha só, eu vou chamar aqui de ZP por A. E aqui ZP por B.
vou verificar aqui onde que foi utilizado. Olha só, alfa. Então, alfa P, eu utilizei ele aqui, olha só. Alfa P por A, tá? Alfa P por A. Alfa P aqui por A. Então, alfa P por A. Alfa P por A. Alfa P por A. Alfa P por A. Só para ficar certinho para poder definir. Agora esse é o ZP. Veja bem, na figura eu tenho que Z de P por B, olha só, mais alfa P por B é igual a 90 graus. Então, alfa P por B vai ser igual a 90 graus menos Z de P por B. Certo? Então, já determinei essa distância horizontal de B para P. O que eu preciso fazer? Eu preciso determinar essa distância PP', tá? PP', olha só, vou colocar aqui PP' por A, tá? PP' por A. E eu tenho um PP' por B, tá? PP' por B. PP' por A, por A, por A. Tá? PP' por A. E agora, olha só. Eu tenho este ângulo aqui, olha só, que é o alfa, eu calculei, alfa P por B. Então, se eu fizer tangente, olha só, tangente de alfa P por B é o que? PP' por B, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ser o que? Distância horizontal de B P'. Isso implica que P' B vai ser igual a distância horizontal de B P' vezes tangente de alfa P por B. Tá? Então, se a gente perceber aqui, olha só, eu tenho esse P' por B, tá? Ficou bem, olha só, vou colocar aqui, ó, P' por B. Esse P' por B, então, olha só, a altura, a diferença de nível, né? Diferença de nível de B para P vai ser igual ao que? Se eu pegar aqui, olha só, BP' por B mais a altura do instrumento em B, dá a diferença de nível de B para P. Então, a diferença de nível de B para P é distância horizontal de B P' vezes tangente de alfa P por B mais a altura do instrumento. Mesmo caso, o seguinte, se esse aqui é mais porque a visada é ascendente. Se fosse descendente, eu teria que subtrair, tá? Então, vou colocar aqui, ó, mais e menos. Então, visada ascendente. Visada, vou colocar aqui, ó, visada descendente. Substituindo aqui, diferença de nível de B para P vai ser igual ao que? Distância horizontal de B para P. Então, distância horizontal de A para B vezes seno de beta 1 sobre seno de 180 graus menos beta 1 mais beta 2. Isso daqui eu substituía, que é isso daqui, vezes o que? Tangente de alfa P por B mais ou menos a altura do instrumento.
presente caso, né, é mais, tá? Porque visado é ascendente, olha, visado foi ascendente. Repare as equações, olha só. Diferença de nível de A para P, distância horizontal sobre seno de beta 1, aqui é seno de beta 2. Esse aqui é o mesmo, tangente, olha só, de alfa P por A, e aqui tangente de alfa P por B. Então, dá para também, olha só, eu posso calcular, tá? O valor vai ser o mesmo, tanto por A quanto por B. Você pode calcular pelos dois valores, na verdade, e calcular uma média, tá? Pode calcular um valor médio. Aqui, o que você pode determinar? Você pode determinar a diferença de nível de A para B. Como? Basta fazer o seguinte: diferença de nível de A para B vai ser o que? Cota de B menos a cota de A. Né? Veja bem, aqui eu tenho a diferença de nível, olha só, diferença de nível de A para P. Diferença de nível de A para P vai ser igual a que? Cota de P menos a cota de A. Então, olha só, eu quero cota de A. Cota de A vai ser igual a que? Cota de P menos a diferença de nível de A para P. E a diferença de nível de B para P vai ser igual a que? Cota de P menos a cota de B. Então, cota de B vai ser igual a que? Cota de P menos a diferença de nível de B para P. Então, se eu substituir aqui, olha só, cota de B de A menos, cota de B, então vai ficar o que? Diferença de nível de A para B vai ser o cota de B é o que? Cota de P menos a diferença de nível de A de B para P menos o que? Vou colocar aqui, ó, cota de A, cota de P menos a diferença de nível de A para P. Vou pegar isso daqui, olha só, e colocar aqui, ó, tá? Eu tenho que, olha só, diferença de nível de A para B vai ser igual a cota de P menos a diferença de nível de B para P menos cota de P mais a diferença de nível de A para P. Então, olha só, esse aqui eu corto com esse. Então, diferença de nível de A para B vai ser igual a diferença de nível de A para P menos a diferença de nível de B para P. Tá? Então, eu consigo calcular desta forma. Então, pessoal, olha só, eu consigo calcular de um ponto acessível, eu estabeleço uma base, tem que medir a altura do instrumento, ângulo horizontal e ângulo vertical, tá? Estação A, eu faço a pontaria no ponto P, tá? E meço o ângulo no plano horizontal de PAB. PAB, o ângulo horizontal PAB, é o mesmo que se eu pegar esse ângulo PAB e rebater ele no plano horizontal, que na verdade ele está no ângulo horizontal, eu viso o P, mas na verdade é como se eu estivesse visando o P', eu tenho um ângulo horizontal, tá? Meço aqui, olha só, se o aparelho tiver a contagem do ângulo vertical no zênite, eu vou medir o ângulo zenital, tá? Eu poderia ter desenvolvido essa equação utilizando o ângulo zenital e não o ângulo vertical zenital e não o ângulo vertical de altura, tá?
mas ele foi uma opção. Posso até fazer outro vídeo utilizando o ângulo vertical zenital. E depois mudo a estação para o B, faço a ré em A, viso o ponto P, meço o ângulo horizontal, meço o ângulo vertical, a altura do instrumento, e também eu tenho que medir essa base, né? A distância de A para B tem que ser bem determinado, porque eu calculo os outros elementos como distância horizontal de A P' em função dessa distância horizontal, e a distância horizontal de B P' também em função da distância horizontal de A para B, tá? Então eu faço dessa forma. Daqui eu tenho a diferença de nível de A para P, né, deste ponto para P. Veja que eu considerei a altura do instrumento. A visada é ascendente, eu coloco o positivo. Se a visada fosse descendente, era negativo, menos a altura do instrumento. Quando vou calcular a diferença de nível de B por P, tá? B por P, eu tenho isso daqui, mais uma vez, para visada ascendente soma a altura do instrumento, visada descendente diminui a altura do instrumento. E eu consigo determinar também a diferença de nível de A para B, tá? Utilizando a diferença de nível de A para P e de B para P, tá? Agora eu vou fazer o que é a aplicação, vou fornecer os valores e vou dar um exemplo numérico para facilitar o entendimento.